3, 2, 1. Olá, boa tarde, meus amigos, amigas, espectadores de mais um webinar da Simon. É um prazer muito grande nessa tarde de estarmos com você. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Gostaria de saber de onde vocês estão falando, onde vocês estão, se puderem colocar aí, né, através das mensagens, para sabermos aonde vocês estão nos prestigiando. Gostaríamos de saber. Temos aí alguns participantes, vários participantes já na sala, então se puderem dizer aí de onde estão falando. Olá, Recife, estado do Pernambuco. Olá, Protágoras, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Felipe, de Blumenau, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela sua presença. Kátia Borim, de São Paulo, São Caetano do Sul, mais precisamente, né, Kátia? Seja bem-vinda também. Boa tarde a todos, Protágoras, mais uma vez aí se pronunciando e dando boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quem mais está conosco? Nós temos aí uma sala cheia de participantes. Olha lá, Simão Contagem, Humberto Fernandes. Humberto é da empresa, né, trabalha conosco, responsável pela parte aí, pela área de qualidade, desenvolvimento de produtos. Muito obrigado aí pela presença, tem nos ajudado, inclusive o Humberto nos ajudou, né, em todo o preparo desse webinar, né? Muito obrigado, Humberto, e gratidão aí pela sua participação também, né? A Graziele também de Contagem, né? A Sheila também lá de Contagem, pessoal da fábrica participando em peso, porque o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto extremamente interessante. E todo mundo que trabalha com interruptores e tomadas gostaria e quer realmente saber, né, como é feito, né, os ensaios normativos que certificam os nossos interruptores e as nossas tomadas. Ou seja, quais são os ensaios que são feitos em laboratório para que possa garantir realmente a qualidade dos nossos produtos. E para isso, né, eu tenho um convidado muito especial, né, um convidado aí que nós temos o prazer de apresentar, que é o Hili. O Hili, ele é responsável pelos ensaios, pelo nosso laboratório. Então, eu gostaria de agradecer aí a presença do Hili e vou passar a palavra para ele poder se apresentar. Hili, se apresente aí aos nossos espectadores, por gentileza. Logo depois me apresento e nós começamos, então, o assunto, que a gente tem muita coisa para poder mostrar nesse webinar, tá? É a sua palavra, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hili Marconi. Eu iniciei o trabalho no Grupo Simon em 2006, tá? Na verdade, na Tecnovat, faz parte do Grupo Simon. E na Tecnovat eu fazia os ensaios de laboratório. Porém, o laboratório lá era voltado para iluminação pública e relé fotoelétrico. E lá eu permaneci até 2010, onde eu fui para São Paulo, assumi o laboratório da Simon. E na Simon eu coordeno o laboratório de ensaios de tomadas e interruptores. Junto com o Ricardo, vamos tentar colocar um pouco do trabalho que é feito lá, apesar que teremos outros webinars mais específicos para tomadas e interruptores, e aí vamos detalhar mais riqueza de detalhes os outros ensaios normativos que são realizados lá. Muito bom, Hili. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, né? Então, eu quero deixar à vontade o nosso bate-papo. Então, eu gostaria de deixar aí à disposição para que vocês possam, né, fazer as suas perguntas também. É um tema que tem muita coisa para se dizer, tem muita coisa para poder mostrar, mas se de repente algo que não esteja no conteúdo e que você queira, na verdade, trazer, né, saber, conhecer, fique à vontade para perguntar e logo no final do webinar nós vamos esclarecer algumas perguntas, tirar a dúvida de algumas de vocês, tá? Então, para a gente poder começar, a gente vai falar sobre plásticos de engenharia, né? Ensaios normativos e certificações.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso querido Hili. Hili, o termo plástico de engenharia, né, ele se distingue dos demais pela sua estabilidade e resistência mecânica e térmica? Essa afirmação está correta? Essa afirmação está correta. Hoje, os plásticos de engenharia, se a gente parar um pouco para analisar, está presente no nosso cotidiano. No nosso cotidiano. Um exemplo simples aí. Tanque de combustível, por exemplo, de veículo. Você economizou peso e ganhou resistência. Ganhou uma não contaminação, por exemplo, do combustível. Você hoje tem aí também um uso bem didático de plástico de engenharia. Antigamente, não sou tão velho, mas vamos colocar antigamente. A gente tinha aí essas torneiras de jardins que eram mais metálicas. Hoje você tem a torneira em plástico de engenharia. Né? Você tem aí hoje, por exemplo, também um exemplo simples do nosso dia a dia. No passado nós tínhamos aí as garrafas de refrigerante, eram 100% em vidro. Hoje você tem aí o PET, que é o tipo também de plástico de engenharia. E você tem ele em várias situações, por exemplo, em questão de resistência. Hoje é comum você encontrar engrenagens feitas em plástico de engenharia. E essas engrenagens feitas em plástico de engenharia têm uma vantagem de que ela não precisa de lubrificação. Já de metal, precisaria de lubrificação. Tá. Então, no nosso cotidiano hoje, nós temos aí várias aplicações para os plásticos de engenharia. Tá. Agora, me fala uma coisa, Hili, a ABNT, ela estabelece somente o uso de plástico de engenharia para fabricação de mecanismos, ou seja, interruptores de tomadas, ou eu posso injetar outros tipos de plásticos também? A ABNT, na verdade, Ricardo, ela não amarra o tipo de plástico de engenharia a ser usado. Ela amarra o seguinte, a partir do momento que, dependendo da parte plástica que você injetou para ser usado no conjunto tomado do interruptor, ele tem que conseguir passar nos ensaios específicos da norma. Se aquele material atender os requisitos normativos, não tem problema. Mas ele tem que atender os requisitos normativos. Então, assim, a norma não amarra material A ou B ou C de plástico de engenharia para ser injetado. Entendi. Ela amarra o quê? Os ensaios, né, específicos para cada tipo de parte plástica que vai ser usado na tomada do interruptor. Ok. Então, quer dizer assim, que o plástico ele pode ser utilizado desde que passe nessas normativas, né? Desde que ele estabeleça os critérios mínimos, né, para certificação, que são estabelecidos pela ABNT, Associação de Normas Técnicas, correto? Sim, correto. Desde que ele atenda os requisitos normativos dos ensaios, seja em fim incandescente, dependendo da parte que vai ser aplicada, que nós vamos ver mais para frente, rigidez de elétrica, né? Então, aí pode ser usado, mas ele tem que atender os requisitos normativos, né, aplicados. Bacana. Então, para que os nossos espectadores entendam, nós optamos em falar sobre plásticos de engenharia nesse primeiro webinar. Nós teremos, no decorrer agora do mês de outubro e novembro, alguns webinars com o nosso laboratório, esclarecendo as certificações, né, os processos de certificações. Então, a ideia nossa é mostrar para vocês o porquê a Simon ela escolhe determinadas matérias-primas para tornar a eficiência e a qualidade do produto de uma forma mais atrativa e de uma forma mais aumentada, digamos assim. Nós falamos sobre plásticos de engenharia hoje, também iremos ter outros webinars falando sobre certificações de interruptores, certificações de tomada e também falaremos sobre os nossos eletrônicos. A ideia desse webinar hoje é dizer exatamente qual é o tipo de plástico que nós utilizamos e como ele se comporta mediante esses ensaios. Então, devido a isso, nós falaremos, claro, sobre o policarbonato, que é um termoplástico nobre que nós utilizamos nos nossos mecanismos e em algumas placas. Também falaremos sobre o poliestireno, que também é um tipo de plástico que nós utilizamos em algumas placas dentro de algumas linhas de produtos, e também sobre o ABS. Mas para falar desses plásticos, nós queremos mostrar para vocês, através de vídeos,
que foram filmados no decorrer dessas últimas semanas, como são feitos esses ensaios. Então, para isso, nós vamos falar um pouquinho, vamos mostrar para vocês como é feito o teste de rigidez, né, de fluidez e o recebimento, no caso dessa matéria-prima. Vamos falar também sobre como funcionam essas injetoras, como que as injetoras se comportam mediante cada tipo de plástico. Vamos falar sobre o teste do filme incandescente, que tem a ver com fogo, que tem a ver com toda essa parte de segurança. E vamos falar também sobre a questão da rigidez dielétrica, que se refere a essa questão de eletricidade, no tocar, no acionar o mecanismo, e, obviamente, falaremos sobre o amarelamento, que se envolve, né, que se dá devido à radiação ultravioleta. Então, dentro dessa proposta, claro, né, nós gostaríamos de abordar por que, então, falar de plástico engenharia. O destaque nesta tarde é justamente abordar a questão da performance das nossas linhas. A Simon, ela tem uma performance de linha extremamente precisa no que se refere à garantia e também no que se refere ao amarelamento. 10 anos de garantia em todas as suas linhas de produtos é uma característica pela performance de alta matéria-prima, ou seja, de uma matéria-prima diferenciada que nós utilizamos na injeção dos nossos mecanismos. E a estabilidade de cor se refere também a plásticos com essa tecnologia. Então, para a gente poder começar, então, com esse bate-papo, Rili, nós vamos falar, então, rapidinho sobre como é feito esse recebimento, como se dá esse processo de escolha e a definição do fornecedor de polímero. Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, Ricardo, a partir do momento que resolvemos desenvolver um novo fornecedor, é solicitado ao mesmo que nos envie ali um polímero de amostra, seja PC, seja IPVS. A partir do momento que ele envia essa amostra, tá? Essa amostra ela é injetada alguma parte plástica pertinente, tá? De acordo com o polímero, tá? E essa parte plástica vai para o laboratório para ser feito o filme incandescente. Paralelo a isso, o mesmo polímero que é usado para fazer a injeção, eu também pego uma amostragem para fazer um ensaio de fluidez. Legal. Para ver se está compatível com o certificado de qualidade que o fornecedor nos enviou. Tá? Digamos que assim, o ensaio de fluidez não é um requisito normativo. Ele é um requisito interno para quê? Para controlar o nosso processo. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma fluidez que não está compatível com o certificado de qualidade, porque o certificado de qualidade é um datasheet. Então, vai impactar em quê? No processo de injeção, em questão de volume de produção. Se, por exemplo, fala que a fluidez está X, mas ela está Y, na hora de fazer o setup, startar a injetora, a gente vai ter divergências, né? E iniciar esse processo. Tá. Então, eu faço esse controle de fluidez, a gente medir se está compatível, tá? Paralelo a isso, a injetora faz a injeção da parte plástica pertinente, que seja uma base de tomada, tá? E essa base de tomada, eu faço nela um ensaio de filme incandescente. Bacana. Vamos ver o vídeo? Tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como é, né? Como que nós recebemos esse plástico, como é feito esse teste. Então, acompanha comigo esse vídeo. Esse vídeo não tem som, mas mostra exatamente como é feito esse recebimento. Se você quiser dizer algo a respeito do vídeo, Riley, fique à vontade. Mas está sendo feita a coleta do polímero, né? Certo? Esse especificamente esse cristal. Esse é cristal, veio numa cor cristal. Isso, veio numa cor cristal. Aí temos aí o plastômetro, né, com o medidor de índice de fluidez. Tá? Essa é a máquina, então. Essa é a máquina. No caso do PC, o índice de fluidez é feito a 300 graus, tá? Digamos que está aquecido a 300 graus. O material é inserido, tá? Eu faço a acomodação do polímero aí dentro. A máquina, como ela é automatizada, ela tem o tempo dela, tá? Após esse tempo, é colocada uma massa de acordo com o polímero a ser ensaiado, tá? Nesse caso específico, uma massa de 1,2 kg. E aí começa-se a fluidez.
tá? Por ela ser automatizada, ela mesma vai fazer a coleta do que a gente chama de corpo de prova, tá? Parece um fio, né? Parece um fio de nylon, né? Assim. Essa é a característica mesmo, para dizer que esse plástico ele não quebra. Não, é dessa forma que está aí. É dessa forma que está aí. Interessante. Então, fez a primeira coleta, tá? Isso ia chamar corpo de prova. Cada vez mais fino, Riley? Sim. São 2 corpos de provas que é feito, coleta. Ela vai raspar novamente, fazendo corte. Esse teste especificamente é com algum tipo, é um policarbonato, é um PS, ou um ABS, qual é? Você sabe me dizer? Nesse caso é MPC, não pode abonar. É um policarbonato, cristal. Cristal. Nesse caso aí eu peguei os 2 corpos de prova, a gente faz uma pesagem, uma balança semi-analítica, tá? E é usada uma fórmulazinha, uma regra de 3, onde eu vou conseguir a fluidez ali de gramas por minuto. E eu vou comparar com o certificado de qualidade que o fornecedor nos enviou. Diante disso, eu sei que a partir do momento que esse material for para a injetora, em questão de volume de produção, em questão de programação, vai estar dentro do que foi especificado. Entendi. E existem diferença, no caso assim, de testes para cada tipo de polímero, ou o processo é o mesmo, no caso, tanto para o policarbonato, quanto para o poliestireno, quanto para o ABS? Ricardo, o processo é o mesmo. A variação que temos é a seguinte: a temperatura do plastômetro diferencia para cada tipo de material. Certo. No caso do PC, por exemplo, que é o que a gente usa lá com a dureza menor, a temperatura é mais alta, que são 300 graus. Tá. Se são 300 graus, a massa que vai fazer ali o peso em cima para que ocorra fluidez, porque é por gravidade, como o pessoal viu ali, essa massa, consequentemente, a carga é um pouco menor. À medida que abaixa a temperatura, como por exemplo o ABS, e outros aí que são abaixo de 280 graus, usa-se uma massa maior, tá? Porque a temperatura também, para realizar esse ensaio, é uma temperatura menor. Porém, o processo é exemplificado aí no PC, da mesma forma. Legal. E fala uma coisa, polímero possui data de validade, Riley? Assim, para poder transformar ele, né, no caso, matéria-prima em produto, ou não possui? Então, a média é de 2 anos, né, Ricardo? Só que isso aí também impacta muito em como está sendo conservado esse material, como ele está sendo estocado. Tá. Por quê? O polímero, independente de CBS, CPC, esse vídeo nosso nós não temos aqui, antes dele ir para o processo de injeção, e até mesmo antes que eu faça um ensaio de fluidez, esse material tem que ser desumidificado. Por quê? Você visualizando ele no saco como está aí, estocado, ainda que apresente que não tenha umidade, esteja lacrado, ainda assim, na sua composição intrínseca, ele tem umidade. E ele fica, em média, de 1 hora fazendo essa desumidificação. Após ele ser desumidificado, é que ele passa para o processo de injeção. Okay. Então, a questão de validade é em média de 2 anos, mas também tem que se levar em conta como que está sendo armazenado esse material. Bacana. Bem, quando a gente fala de plástico, só acrescentando aí o que o Riley acabou de dizer, quando a gente fala de plástico, né, a Simon, ela escolhe, né, ela, na verdade, utiliza alguns tipos de plásticos para ocasiões muito específicas. Por exemplo, nós utilizamos o policarbonato em todos os nossos módulos, independente das nossas linhas, sejam elas do segmento econômico, ou seja, ela do segmento premium. A ideia de utilizar o policarbonato como um termoplástico nobre, por exemplo, ela tem algumas características, não é verdade, Riley? Né? A gente escolhe policarbonato para a parte energizada por algumas características. Você pode me dizer umas 2 que sejam, Riley, específicas? Por exemplo, Ricardo, nós poderíamos considerar a dureza, dureza, durabilidade, e também em relação a ele atender ao ensaio de física decente, que é o mais crítico.
além também do ensaio de rigidez dielétrica. O que nós comentamos no início da webinar? A norma ela não amarra qual tipo de polímero que eu vou usar na montagem de tomada interruptor. Ela amarra o quê? Tem que atender os ensaios e requisitos normativos, tá? Tá. E a gente vê que dentro disso, o PC atende tanto ao ensaio de física decente, como também ao de rigidez dielétrica, conforme o vídeo que temos aí para estar comentando. Bacana. E aí, assim, o material chega, né, dessa forma aí, ele chega geralmente engranulado, né? Sim. Ele chega de uma forma, assim, a gente até tem, na verdade, um próprio vídeo de como é feito o funcionamento das injetoras. Eu vou colocar esse vídeo, então, se você quiser falar alguma coisa referente a esse vídeo, pode aproveitar a oportunidade para que os nossos espectadores entendam, no caso, como é feito o processo, né, de injeção, no caso dos nossos produtos. Então, aí já está o material, tá? Ele vai ser sugado aí para dentro da injetora, tá? Aí temos um molde aberto, vai ser feita a coleta do material, saiu aí as placas. Ele pega as placas, cai a galhada, né? Tem um material que vai ser triturado e aproveitado. Não tem contato manual nesse caso, Riley? Não tem contato manual, é tudo automatizado, são os robôs, tudo né? Automatizado. Tudo automatizado, são os robôs que fazem isso aí. Aí é colocado uma esteira, né? Bacana. Ô, Riley, fala uma coisa, existe algum tempo, no caso, assim, de descanso da peça depois que ela sai da injetora para poder ir para a linha de produção? Ou não tem essa aplicabilidade? Na verdade, não, Ricardo. Os materiais, os produtos que nós usamos hoje nesse momento, no prazo que o retira ele do molde, e ele já é armazenado, o que tinha de acontecer de contração no material já aconteceu nesse período. Então, assim, poderia muito bem já sair da editora e já ir direto para a linha de montagem, sem problema. Legal. Agora tem mais uma dúvida que eu gostaria, né? Essas são dúvidas até mesmo que a gente tem em treinamento, então essas perguntas que eu estou, né, fazendo para o Riley, obviamente que são perguntas que a gente coleta em treinamentos com eletricistas, com instaladores, com compradores, com clientes finais, com arquitetos que interessam realmente por essa, né, por esse processo de fabricação. Quando a gente fala de molde, utiliza-se o mesmo molde para polímeros diferentes ou tem que ter um molde para cada tipo de polímero? É isso, eu gostaria de saber como que funciona isso. Por que uns, na verdade, sai de uma maneira, outros sai com brilho, tal? Tem alguma assim, particularidade dentro dessa maneira de injetar o plástico? Ricardo, pode ser usado mesmo em molde. Porém, devido à necessidade, tá, de manutenção e de custo, usa-se moldes específicos para cada polímero. Em relação a você ter umas placas mais brilhantes e outras toscas, trata-se de que um molde recebe um tratamento pelo espelhamento, para que a placa saia com o brilho. Olha. Então, é uma questão específica do molde para aquela situação. Então, o brilho da placa realmente se dá devido, em alguns casos, quando injetado no próprio plástico, que não recebe uma pintura, ela se dá devido ao molde. Sim, devido ao molde. Se a gente reparar nesse vídeo que está pausado ali, você vai ver que na cavidade onde vai a placa, a gente percebe ali um pequeno brilho em relação à estrutura completa do molde. Não que esse aí seja especificamente para isso, tá? Mas se a gente reparar nesse videozinho que está pausado, tá? A gente consegue ver uma diferença da cavidade onde vai a placa em relação a toda a estrutura do molde ali. Vamos ver de novo, que eles dizem exatamente onde, tá? Eu acho que é bem interessante isso, porque esse é um fator primordial, né? Eu acredito que faz toda a diferença. Sim. Aqui, na verdade, é a matéria-prima. Você repara lá que tem brilho. Ah, sim, ok. Aqui eu vou até voltar esse vídeo novamente. Né? Porque a placa saiu, a parte que vai ficar exposta da placa estava na parte de cá do molde. Sim. Você vai colocar o vídeo, você vai reparar que está com um brilho. Entendi.
Entendi. E aí que estabelece, então, que aquela placa, dentro desse molde, vai sair com esse aspecto Com brilhoso. esse aspecto, correto. Muito interessante, muito interessante. E o bacana é não ter contato, literalmente, né? A máquina é toda computadorizada, toda automatizada, e todo o processo é feito de uma maneira muito automática, né? Muito automático, né? O algoritmo faz todo o processo. Muito legal, muito legal. Ok, Hili, então nesse caso assim nós já falamos sobre o recebimento da mercadoria, nós já falamos no caso sobre a validade, no caso do produto, da matéria-prima, já falamos sobre a impressora, mas tem um teste que é esse aqui, que eu acho que é o mais assim, tipo, deixa a gente mais instigado realmente para saber como que acontece. Por quê? Quando a gente fala de segurança, obviamente a gente está falando, né, dentro desse contexto de interruptor de tomada, a gente está falando de vidas, porque o mecanismo, o interruptor e a tomada, ele recebe uma parte energizada. Isso é muito importante a gente dar essa ênfase, né? Então, assim, o cliente, né, o usuário final, ele está utilizando um produto em que está recebendo carga de energia. E, obviamente, que se acontecer algum tipo de incidente com algum curto, alguma sobrecarga, alguma coisa, segurança, nesse momento, é primordial, né? Obviamente que o que a Simon entrega ao injetar o policarbonato, né, no caso, nos seus módulos, né, nos seus mecanismos, é justamente entregar para o usuário esse quesito segurança no que se diz respeito ao fogo, né? Isso é muito legal. A norma diz alguma coisa em relação a isso, Rili, a relação ao plástico não propagar chama, a essa questão essa segurança mediante ao fogo? Como que estabelece isso? Como que a norma diz exatamente esse quesito? Ricardo, a norma ela é bem contundente nisso aí. O que acontece? Ela coloca de duas formas, as duas situações. Ela fala que o seguinte, as partes plásticas usadas em interruptores e tomadas, vamos colocar assim, que não são responsáveis em manter as partes registradas, ou seja, placas, suporte, é Certo? feito em estado de fio incandescente, porém a 650 graus. Tá? As partes plásticas de tomadas e interruptores responsáveis em manter as partes registradas, a norma pede que seja feito um ensaio de fio incandescente a 850 graus. Bem mais alto. Bem mais alto e outra coisa. A norma também coloca esse ensaio de uma forma bem crítica. Tá? Como que é feito? Nós pegamos aí, no caso de um ensaio a 850 graus, quais as partes, por exemplo, da tomada que são feitas esse ensaio? A base da tomada, tá? Porque a base da tomada ela vai receber os contatos, tá? E vai receber os cabos ali energizados. Sim. Consequentemente também, a tampa de fechamento também, ela tem que ser feita esse ensaio, porque ela tem um contato próximo ali com os contatos que estão internamente, você concorda? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, com isso, o que a norma pede, Ricardo? Ela pede que peguemos ali a base da tomada, por exemplo, da tampa, uma amarra parte, tá? Ela pede que seja uma parte que, aos olhos de quem vai ensaiar, seja uma parte mais crítica, vai? Então, nós pegamos, por exemplo, a base da tomada, tá? Temos aí um dispositivo de ensaio de fio incandescente, onde temos uma ponta, tá? Essa ponta tem ela um termopar, que vai monitorar a temperatura, tá? E essa ponta, nós regulamos o equipamento para 850 graus. Tá? Temos um carrinho, onde prendemos ali o corpo de prova que vai ser ensaiado, tá? E a norma pede o quê? Que você coloque esse corpo de prova nessa ponta, tá? Durante ali 30 segundos, tá? 30 segundos, é o tempo. 30 segundos é o tempo. Porém, para ficar mais crítico, a norma pede também que logo abaixo, onde pode haver um gotejamento, tem ali uma tábua de pinos, tá? Com uma folha de papel de seda. E durante 30 segundos, esse corpo de prova vai ficar em contato com essa ponta do fio incandescente. Após os 30 segundos, ou durante esses 30 segundos, pode haver gotejamento. Mas se cair no papel de seda, não pode inflamar
e nem pode chamuscar a tábua de pinos. Após a retirada do corpo de prova da ponta do fio incandescente, em 30 segundos, no máximo, se ficar alguma chama no fio incandescente, essa chama tem que se extinguir. Ok, vamos ver esse vídeo? Eu acho que está todo mundo interessado em ver esse vídeo também, para complementar tudo isso que você está falando, viu, Riley? Esse vídeo é muito interessante. Vamos lá, vamos assistir. Se você quiser complementar alguma coisa durante o vídeo, fique à vontade, amigo. Essa é a cabine, né? Essa é a cabine de fio incandescente, tá? Esse é o dispositivo, né? Aí está calibrado para 150 graus. Muito quente. A cor da ponta chega até a mudar. Aí está a tábua de pinos, né? Um papel de seda. O corpo de prova, que é uma base de tomada. Aí está a ponta, que chega a mudar até a coloração, porque está a 850 graus. Essa folha de seda pode representar um carpete, um tapete, assim... Pode representar um papel, por exemplo? Sim, até mesmo papel de parede também, né? Que é muito bom. Até mesmo a questão do revestimento da fiação? Sim, sim. Okay. Então aí a gente teve um leve gotejamento, mas não teve flamabilidade alguma. Está tendo gotejamento, ainda permanece na ponta, tá? Ainda permanece. Ou seja, não tivemos flamabilidade alguma. Né? E o tempo rolando. Olha lá. E o tempo está contando, 30 segundos. Agora eu retiro. O plástico enrijeceu. Sim, mas não gerou flamabilidade alguma. Aí está o papel de seda, que teve o gotejamento, mas não chamuscou. Aí está uma situação de um ensaio que foi reprovado, só para ver a diferença. Tá? Vamos voltar. Eu vou voltar esse pedaço aqui justamente por... aqui ele está enrijecido, né? Ou seja, ele se auto apagou, né? Se auto-extingue, por isso que nós falamos. E aí está uma situação de material reprovado. Ok. Esse material reprovado é uma matéria-prima específica ou, na verdade, é um outro tipo de matéria-prima? É um outro tipo de matéria-prima, apenas para a gente fazer aqui uma comparação do vídeo, aqui para ficar mais didático. Bacana, bacana. Então, assim, nós estamos falando, então, no caso do policarbonato, que é um plástico, um termoplástico específico. E é bacana porque até mesmo nos treinamentos, nas apresentações, nós deixamos isso muito, damos uma ênfase muito importante em relação a essa questão da segurança do policarbonato. Quando nós falamos, então, sobre essa questão do auto-extinguível, é justamente isso. Ele se destrói, no caso, em forma de calor, mas ele não propaga chama, ou seja, ele tem essa segurança de auto se apagar e também não provocar, na verdade, um incêndio, digamos assim, devido nisso a gente consegue ver pelo papel de seda. Então, isso é uma particularidade desse tipo de plástico, trazendo segurança assim, para o nosso cliente ou para o nosso usuário. Concorda, Riley? Perfeita explicação, Ricardo. Plenamente, tá? Porque envolve risco. E a partir do momento que o material não se extingue, ele vai propagar chamas, né? Ali ele pode fazer com que a caixinha de PVC pegue fogo, o papel de parede, caso tenha, um carpete, e aí a coisa complica. Muito bacana, muito bacana. Então, pessoal, está aí uma amostra de como é feito o teste do fio incandescente. Né? Existe, na verdade, uma grande curiosidade quando nós dizemos que o policarbonato ele é um plástico nobre, é um plástico rígido, é um plástico que não propaga chama, se auto-extingue, é exatamente isso. O policarbonato, então, ele não acarreta, digamos assim, uma inflamabilidade, eu acho que essa é a palavra, né? Exatamente, ele não coloca fogo no carpete para que ele seja aprovado, ele não coloca fogo no papel de seda, que pode simbolizar, na verdade, uma estrutura inflamável, digamos assim. Então, realmente, o policarbonato é utilizado pela Simon por questões de segurança, para poder, na verdade, assim, priorizar e até mesmo reforçar essa responsabilidade, né? Isso que nós buscamos entregar aí para o nosso cliente no quesito qualidade e no quesito segurança. Muito bom, esse teste é incrível, Ri. Eu vou até passar de novo, porque eu tenho certeza que muita gente quer ver novamente esse teste. Viu? Você ia falar alguma coisa? Se quiser aproveitar a oportunidade enquanto passamos? Reforçando também sobre a nobreza do PC, né, por ser um material mais móvel, Ricardo,
Nós não temos o vídeo, porque não tem tempo de fazer, mas de repente, no próximo, a gente consegue demonstrar isso ali. Aí nós estamos submetendo o PC, né, por hidro de engenharia, a uma temperatura positiva, de formabilidade, tá? Tá? Só que também, quando vamos desenvolver um novo fornecedor, dependendo da necessidade, é feito um ensaio nele também de temperatura negativa. Ou seja, o polímero, devido à sua composição, ele pode reagir de duas formas, tanto na temperatura positiva como na negativa. Na temperatura negativa, para que o pessoal tenha uma ideia, o PC é submetido a uma temperatura de menos 70 graus. Tá? E durante esse menos 70 graus que é aplicado, nós colocamos uma carga, tá? De onde é terminal da altura, conforme a norma, de 5 quilos. Tá? Quando soltamos essa massa sobre o PC, ele não pode quebrar. Aí você me fala, mas a dureza dele é grande, ele não vai quebrar. Não, vai depender da qualidade, porque em temperatura negativa, ele pode acabar desmanchando igual a bolacha. Tá. Então, é feito também esse tipo de ensaio com temperatura negativa no PC. Um exemplo disso que nós utilizamos bastante nos nossos treinamentos é a janela do avião, né? A janela do avião que é feita também em policarbonato e resiste a baixíssimas temperaturas, né? Uma ideia também poderia ser, esse poderia ser um exemplo clássico do policarbonato, que ele é resistente a também, tá? temperaturas. Oi? Um outro exemplo didático também no nosso dia a dia, se formos olhar a vida útil, são essas partes plásticas que nós temos nos freezers, na geladeira. Se nós tivermos aquele material ali de um polímero ali de baixa qualidade, em pouco tempo ele vai estar quebradiço. Nós temos aí as forminhas de gelo, tem a gaveta de verdura, ele vai, e se você não tiver de um material de qualidade, né, ele também vai estar se quebrando, porque a temperatura é negativa. Entendi. Muito bacana. Então, isso é segurança, né, Rília? A gente pode dizer assim, utilização do policarbonato, ele corresponde e remete à segurança, ok? No quesito fogo, no quesito inflamabilidade. Agora, um outro quesito também que eu acho muito importante é a questão do rigidez, é o teste que é feito da rigidez dielétrica, né? No que consiste, qual a importância desse teste dentro desse quesito certificação? Rílio, fala um pouquinho para a gente. Ricardo, esse quesito de rigidez dielétrica trata-se de quê? Do poder de isolação do polímero que está sendo usado. Por quê? Nós temos várias situações. Você pode ter aí uma tomada instalada no seu banheiro, tá? Que ali, durante o momento de banho, quando o ambiente todo condensa, suponhamos que você resolva acender ali a luz, por exemplo, ou plugar no equipamento, ou esbarrar na tomada. Se a rigidez dielétrica ou o poder de isolamento do polímero usado na tomada não for suficiente, você pode sofrer uma descarga elétrica, você pode tomar um choque, e por estar num ambiente úmido, né, pode até acontecer coisa pior. Exato. Então, na verdade, quando você fala de rigidez elétrica, isso tem alguma coisa a ver com aquele arco voltaico, que é aquele raiozinho que a gente, às vezes, observa ao ligar, ao acender uma lâmpada, manusear um interruptor? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, na verdade, aquele arco voltaico ali acontece no interruptor, ou pode acontecer na tomada, no momento da comutação, tá? Mas nada impede também que aconteça o arco voltaico, tá? Durante a realização, por exemplo, do ensaio de rigidez dielétrica. Tá. O que eu simulei nesse vídeo de rigidez dielétrica, cara? Nós vamos ter aí 2 cabos, tá? No equipamento, e nenhum deles eu coloquei um pedacinho de papel alumínio e aproximei o outro cabo, mas assim, mantendo uma distância. E eu apliquei a mesma tensão que eu aplicaria na tomada, ou seja, 2.5 kV, 2.500 volts. E mesmo estando um pouco distante, aconteceu esse arco voltaico, ou seja, no próprio ar, teve a propagação ali da corrente. Então, essa questão de rigidez dielétrica tem a ver com umidade também. Tem a ver com umidade e capacidade de isolamento. Isso, tem a ver com umidade e capacidade de isolamento. Que bacana. Então, quer dizer, dependendo do tipo de plástico, a incidência de um choque pode ser maior. Muito maior, cara, com certeza. Aí temos aí a distância, tá vendo? Aí aconteceu o arco. Olha que legal. Seja, não estava encostando, mas como eu apliquei 2.500 volts, aconteceu aquele arco voltado. A descarga. A descarga. Elétrica. Que bacana. Tá. Nesse caso aí, cara, o que foi feito antes desse ensaio? No início do vídeo,
essa tomada que está aí dentro, o que a norma pede? Que ela fica num ambiente saturado de umidade. Então, ela está numa estufa, tá? Um ambiente saturado de umidade. Para ser mais didático, tá? Na explicação, seria como se fosse dentro do banheiro, que você acabou de tomar banho, está toda aquela neblina lá dentro, tá? Sim, sim. A tomada ficou lá dentro, tá? Ela ficou durante 1 hora absorvendo aquela umidade, a estufa de umidade. Sim. Ela foi dentro absorvendo essa umidade. E, posteriormente, eu retiro daí, já coloco lá, tá? Faço as conexões de terra para neutro e de fase para terra também, tá? A norma pede que se insira um plug para que o ensaio fique mais crítico. E aí eu aplico 2,5 kV entre os terminais. Ou seja, não pode acontecer o arco voltaico e os dielétricos também não podem se romper, que seria o quê? A capacidade de isolamento. Tá? É impressionante isso, Riley, porque a gente nunca imagina que um teste desse seja feito num laboratório, né? Para poder... 2,5 kV, tá? Oi? Sem cortar seu assunto, 2,5 kV. Estava mostrando aí um high-pot. Isso é um high-pot, um gerador de alta tensão. De alta tensão. E é muito bacana você pensar nisso, que você nunca imagina realmente que um teste desse seja feito num laboratório, né? Prevendo uma situação crítica, que na verdade é usual, é do dia a dia, como, por exemplo, tomar um banho, como, por exemplo, utilizar, né, uma área muito úmida, por exemplo, e a água é um condutor de energia, a umidade, né, no caso, pode realmente comprometer de alguma forma. Então, assim, você pensar que o plástico que você toca no interruptor, né, que ele tem uma certa estabilidade, digamos assim, elétrica, né, para que isso não ocasione nenhum tipo de incidente, isso é incrível a gente pensar nesse quesito de segurança também, concorda? Sim, sem dúvida. E o interessante, reforçando o que você está comentando, Ricardo, é que a norma ela é bem crítica em relação a ensaios. Por exemplo, quando falamos de tomada interruptor, nós estamos falando em grandezas elétricas com 127 e 220 volts. Sim. Já nesse ensaio, a norma não pede para eu aplicar 127, 220 ou 380 volts. Ela pede que eu aplique durante 1 minuto 2,5 kV. Ou seja, se o polímero não tiver uma capacidade de isolamento que realmente atenda, vai acontecer o arco voltaico e esse material tem que ser reprovado em volta disso. Entendi. Então, o teste é feito assim em caráter extremo, realmente em caráter extremo. Né? Sendo aprovado, obviamente, que no cotidiano, né, digamos assim, na habitualidade, ele mantenha realmente essa estabilidade e não comprometa, no caso, o usuário. Sim. E reforçando também sobre esses ensaios, Ricardo, para os nossos ouvintes ali, no laboratório Simon, nós temos capacidade de realizar praticamente todos os ensaios normativos, tá? E fora isso também, tá? Como somos auditados semestralmente, esses mesmos ensaios que eu mostrei aqui são coletadas amostras, tá? Um auditor do INEP faz essa coleta, tá? Essas amostras são lacradas numa caixa e são enviadas para um laboratório externo. Ou seja, não adianta se mascarar um ensaio desse no laboratório e ter um material desse reprovado no laboratório externo, entendeu? Exato. Não adianta dizer assim, passou aqui, mas não vai passar Passou, né? Não adianta. Nós somos auditados pelo IMEC, né? Nosso OCP-UL. Então, como eu estou te falando, esse material é coletado, tá? De amostras da produção, são colocados em uma caixa, são lacrados, tá? E esses mesmos ensaios, né, que nós mencionamos aqui, são realizados no laboratório externo. Então, reforçando, não tem como a gente mascarar. Né? Muito bom, muito bom. Nós falamos, então, sobre essa questão dos plásticos, quando se refere nesse quesito elétrica, toda essa parte de compacto, né, essa estabilidade, tanto elétrica, mecânica tal, mas tem um assunto que eu acredito que todo mundo está interessado em ouvir, que é a questão da estabilidade, no caso da cor, né, que a gente chama de amarelamento quando a gente está falando sobre a tonalidade branca, principalmente. Aquela situação que a gente vê na cozinha, aquele micro-ondas que amarela, aquela geladeira. Em alguns casos, a gente vê também no dia a dia a placa que amarela primeiro, o módulo depois, tal. A Simon, ela utiliza, na verdade, plásticos
que também são submetidos a esse teste de radiação, né, a esse teste de amarelamento. E por isso, ela também dá 10 anos de garantia contra o amarelamento. Ou seja, se você comprar um produto da Simon, de qualquer linha, seja ela 19, 20, 30, 35, 27, 82, o branco, ele vai manter a estabilidade de cor. E nós damos essa garantia, por quê? Porque também é realizado um teste na empresa, no laboratório, e também, né, posteriormente, nos nossos órgãos certificadores, que nos garante realmente, que nos dão esse respaldo para garantir a estabilidade das nossas linhas. E fala um pouquinho sobre esse teste, Riley, porque eu acho que está todo mundo curiosíssimo em saber como é feita essa simulação, como é possível a Simon ela garantir que a peça vai manter a mesma estabilidade. Conta um pouquinho para a gente sobre o teste da câmera de radiação. Ricardo, essa câmera de radiação, ela não é uma câmera, como eu poderia te falar, de requisito normativo. Tá? Certo. A gente faz um comparativo. E outra observação interessante, quando falamos de ultravioleta, não existe um padrão de exposição para que ocorra uma situação. Por exemplo, ultravioleta, a radiação que temos aqui, por exemplo, no Brasil, por exemplo, é diferente de outros países. Certo. Então, se tem aí um parâmetro. Então, para fins comparativos, eu mesmo elaborei essa câmera. Ou seja, para você entender melhor. Uma situação que eu consegui fazer com as nossas placas e também com placas dos nossos concorrentes, eu deixei, tá, no tempo, tá, e eu consegui ter um resultado em um ano, aproximadamente, foi que nós conseguimos visualizar, tá, depois dela estar exposta no tempo, sol e chuva, foi conseguimos visualizar que a maioria dos concorrentes amarelaram e as nossas não. Certo. Essa mesma situação, nessa câmera aí, de ter ficado um ano exposta, eu consigo realizar isso aí em, no máximo, aí, 20, 30 minutos. Eu já consigo ter esse mesmo resultado. Poxa. Então, já ficou evidenciado que as nossas placas realmente têm um diferencial grande, um potencial contra o amarelamento. Então, você consegue, na verdade, assim, simular um ano, 12 meses, 24 meses, em apenas minutos ou horas, né, minutos ou horas, dessa resposta de radiação. Correto, Ricardo, correto. Esse vídeo parece que tem até uma tabelinha que eu fiz que está pegado. Exato, eu estava olhando essa tabelinha é importantíssima. Pode falar sobre ela. Quer ver? Eu passo o vídeo aqui e depois eu vou dar um pause na tabela para você falar um pouquinho sobre ela, tudo bem? Tudo bem. Ela está bem didática, dá para explicar. Perfeito. Então, é uma cabine, né, que você... Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Essa é a tabela, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse símbolo do play. Não sei se vocês estão vendo, mas para mim aparece um símbolo do play bem no meio. Não sei se vocês conseguem observar, mas ela fica clara no caso que você consegue, né, criar uma simulação de meses em horas. Horas, correto. Você tem aí 24 meses em 2 horas e 15 dias aí em 3 minutos. Ou seja, você consegue simular a exposição de uma placa ao sol de 2 anos em apenas 2 horas dentro da câmera. Correto, perfeito. E com isso, a gente já fez comparativos com nossos concorrentes e o resultado foi infinitamente superior. Que bacana, que bacana. Então, essas são lâmpadas que emitem, né? Emitem radiação. Isso é importante também, né, se você soltar o vídeo, vou dar acho que dá para ver a lâmpada lá dentro de UV. Vamos lá, vamos soltar esse vídeo, né? Você tem as prateleiras, tem placas de iluminação, tem as para visualizar mesmo. Ok. Não tem para mostrar uma. Não, mas você vê, você consegue visualizar aqui mesmo, por exemplo, quando você pega aqui a própria iluminação, tem uma parte do vídeo, olha, tá vendo a tonalidade mesmo, né? Já dinâmica, não é? Correto. Bem interessante, bem interessante. E aí, Riley, nesse caso, o tempo de exposição muda para tipos de plásticos ou não muda? A exposição é a mesma, no caso, para qualquer tipo. No caso, nós falamos sobre, nós garantimos os nossos
as nossas linhas no que se refere ao policarbonato e ao poliestireno, que também já vem com aditivo anti-UVA, né? Então, o tipo de teste é o mesmo para todas as linhas, Rili? É o mesmo para todas as linhas, Ricardo. Lembrando que, se de repente pegarmos os concorrentes que não têm essas propriedades, num tempo bem menor, infinitamente menor que o nosso, as placas já vão amarelar, justamente por causa desse aditivo que é agregado, né? Entendi, muito bacana. Eu acho que seria interessante, é bacana a gente ver de novo esse vídeo, né? Porque nós reforçamos isso, é um grande diferencial da Simon, que são os 10 anos de garantia contra o amarelamento. Então, para que a empresa realmente tenha essa propriedade de entrega, né, dessa garantia estendida contra o amarelamento, tá aí, gente, tá aí a forma que nós testamos, no caso, os nossos produtos, e baseado nisso, nós realmente garantimos a estabilidade de cor nas cores, principalmente não, mas na tonalidade branca, né? A gente chama de amarelamento devido à questão do branco, que é a percepção mais intensa, no caso. Então, eu gostaria de abrir as perguntas. Eu não sei se tem mais algumas perguntas para o nosso amigo Rili. Se alguém tiver alguma pergunta e gostaria... Eu fiz várias perguntas, se de repente alguma pergunta eu não tenha feito, nós já estamos terminando o nosso webinar, porque o tempo já está também, né, finalizando, e eu queria deixar aberta a pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, quiser se posicionar a respeito, eu quero abrir aqui esse espaço, no caso, para você que está nos assistindo. Vamos ver se chega alguma pergunta. Ó, tem alguém escrevendo, já tem gente digitando, né? Vamos lá, vamos colocar essas perguntas. Muito legal. O Rui está dizendo show. A Kátia, show de informações, né? Somente para engrandecer o empenho de todos, somente para agradecer o empenho de todos, né? Aqui nós temos uma pergunta aqui, ó, que eu gostaria de colocar, né? Deixa eu colocar aqui, perguntas. Deixa eu ver, está aqui. O Protágoras está perguntando, né, se vai ficar disponível para acessar depois. Sim, Protágoras. Esse conteúdo, né, esse webinar está sendo gravado e nós manteremos, sim, a disponibilidade para que você possa assistir através das nossas redes sociais, ok? Tá? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, vamos fazê-la. Deixa eu só transformar ela, marcar como pergunta, para eu poder exibir, né? Então, vamos lá. Publicar. Bem, o Marcos Pontes, o Marcos Moreira está perguntando o seguinte, Rili, todos os testes são de norma ou tem algum que é exclusivo da Simon? Nesse caso, você acabou de falar do amarelamento, né? Que é um teste que nós fazemos, né? Que é a Simon, ela aplica justamente para poder garantir aí aquilo que nós, no caso que nós propagamos, né? Como diferencial. Mas tem algum outro teste que é exclusivo da Simon, Rili? Na verdade, os ensaios que comentamos aqui hoje, o exclusivo da Simon seria esse de amarelamento. Certo. Tá? Tínhamos uma dificuldade muito grande em conseguir esse resultado real com o material exposto, por causa, como já comentamos, do tempo que se leva. Então, eu resolvi confeccionar essa câmera aí, que é realmente um ensaio exclusivo, um dos únicos ensaios exclusivos que a gente comentou, é exclusivo da Simon. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui do Felipe, ele está perguntando assim, ó, os 10 anos de garantia de amarelamento é baseado no policarbonato e o poliestireno ou pela composição dos plásticos feita pela Simon? Na verdade, é na composição dos plásticos, tá? Por causa do material, do aditivo que é usado, né? De grande confiabilidade, como já demonstramos aí. Então, via de regra, pela composição dos plásticos. Sim. Legal, ok. Então, Felipe, né, pela composição dos plásticos. O Luciano está perguntando o seguinte, bem esclarecedor, ele está dizendo, né, o teste de vida com UV, né, com ultravioleta, são perfeitos para evidenciar o diferencial da Simon. É isso, Luciano, tem uma equipe trabalhando, né, no nosso laboratório, na nossa fábrica, para poder aí, no caso, né, garantir aquilo que nós dizemos no mercado, aquilo que nós propagamos no mercado. O Rili é uma pessoa assim, muito eficiente no controle, na elaboração desses testes, e baseado em todos esses testes, nós podemos propagar que a Simon dá 10 anos de garantia contra o amarelamento também. Muito bacana, evidencia, sim, esses diferenciais. Vamos ver mais uma perguntinha aqui.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, esse daqui é só um parecer, o Felipe que disse perfeito, excelente. Mas alguém tem algo para perguntar? Mais alguém? Produto de qualidade, o Rui está dizendo aqui, produto de qualidade, muito bom falar dessa marca. Ok, Rui, muito obrigado por prestigiar e dizer aquilo que você acredita em relação à empresa. Bem, esses treinamentos são importantes. Vamos ver aqui, ó. Tem mais um posicionamento aqui que eu gostaria de publicar, que é do Luciano. Esse aqui nós já falamos, é um outro. Esses treinamentos são importantes para melhorar os argumentos de vendas. Sem dúvida, Abraço, sem dúvida. Bem, Ribe, eu queria aqui o Rui que nos participou, né? Mas, assim, Ribe, eu gostaria de agradecer a sua participação, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Eu tenho certeza que esse webinar foi muito engrandecedor para o nosso setor, né, para o nosso departamento de vendas, qualidade, marketing, e também que estão participando conosco, e também para os nossos clientes, sejam eles arquitetos, instaladores, construtores, compradores, cliente final, vendedores de lojas, nós temos vários participantes na sala. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você a realização desses testes, né, a exposição deles e, acima de tudo, né, deixar a gente ciente de como funciona esses processos normativos de certificação, esses ensaios normativos de certificação. Lembrando que esse agradecimento também tem sido de todos os envolvidos no mercado, nesse webinar. No caso da gente, tem uma grande equipe também com os auxiliares. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos a participação do setor de marketing, o Humberto da qualidade, né, para poder filmar os vídeos, criar os conteúdos. Então, assim, teve toda uma equipe envolvida para poder trazer esse webinar para você. Esse é o primeiro de outros que virão. O próximo, nós já temos até a data específica já definida, será no dia 27 de outubro, né, numa terça-feira também, no mesmo horário, e nós vamos falar sobre interruptores. Quais são os ensaios normativos de certificação dos nossos interruptores, né? 10 anos de garantia também, né, nos nossos mecanismos. Então, baseado nisso, com certeza, testes são feitos para garantir realmente para enaltecer essa garantia estendida. A todos eu quero agradecer. Riley, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nesse webinar, que você possa continuar aí, né, comandando o laboratório, conforme, como tem feito, e a gente se vê no final do mês, com outro tema que eu tenho certeza que vai interessar bastante e trazer os nossos espectadores para mais um webinar de Simão. Gratidão a todos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um abraço, Gabo. Boa tarde. Outro grande para você e a todos uma ótima tarde e uma ótima noite também. Fiquem com Deus. Até breve.